Bom, irmãos, nós estamos aí caminhando juntos numa jornada no Evangelho de Marcos, né? Então, estamos dando prosseguimento a esse Evangelho. Nós estamos trilhando, né, algumas sessões do Evangelho de Marcos, né? Hoje nós vamos tratar do Evangelho do capítulo 6, os versículos de 1 a 6. 1 a 6, a primeira parte do versículo, né? Na verdade, os irmãos vão notar que o versículo 6 ele é subdividido aí, a boa parte das Bíblias está subdividida aí com um título que colocaram aí. Então, o capítulo 6, os versículos de 1 a 6, a parte A do versículo. Mas só para nós termos uma noção da nossa trilha até aqui, o Evangelho de Marcos, nós aprendemos que o Evangelho de Marcos vai tratar da chegada do reino de Deus. Nós vimos que todo o Evangelho fala da autoridade e do sacrifício do Rei Jesus. Nós estamos aprendendo, né, e nós vimos que na primeira sessão, uma sessão curta inclusive, que é o capítulo 1, os versículos de 1 a 20, nós aprendemos sobre a chegada desse rei. Nós vimos que existe um reino superior à ordem instaurada. Nós vimos que tem um rei que é legitimado pelo próprio Deus, que é obviamente o Senhor Jesus Cristo, e essa legitimação do Senhor Jesus vem com o seu nascimento, o anúncio dos anjos, mas principalmente pelo batismo do Senhor Jesus, quando o próprio Deus, né, declara que este era o Filho amado dele. Então, no batismo, o Espírito Santo desce como uma pomba, quer dizer, alguns colocam em figuras, no formato de uma pomba. Isso não importa, o fato é que o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus Cristo como uma pomba. Nesse batismo, é declarado ali de maneira muito aberta pelo próprio Deus que existia um rei e que esse rei estava no meio do povo. Muito bem, nós continuamos, e aí nós estamos para uma segunda grande sessão, que é a sessão que nós estamos. Então a primeira sessão, logo no início, fala da chegada do rei. A segunda sessão fala da autoridade do rei. E nós vimos que tem 3 subseções. A primeira, e é do capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 3, versículo 6. E nós vimos que existe o desafio de se vencer a religião, a religiosidade, todos os perigos, né, e todas as dificuldades que nós temos com respeito à religiosidade. E nós vimos o confronto do Senhor Jesus Cristo com a religiosidade farisaica, né, e tudo aquilo que significava essa religiosidade. Depois nós fomos para o segundo subtópico dessa sessão, que vai do capítulo 3, versículo 7, até essa sessão que nós vamos tratar hoje, o capítulo 6, o versículo de 1 a 6, a parte A. Essa parte nós estamos aprendendo a respeito do desafio de ser um discípulo. E nós vimos não apenas nos ensinamentos de Jesus, mas na própria vida do Senhor Jesus, dos grandes desafios existentes em ser um discípulo de Cristo. Nós vimos as dificuldades. Esse é um assunto que vai continuar, tá ok? Esse é um assunto que vai até o último versículo desse Evangelho, né? Mas com outros enfoques. Nós vamos lá na frente, por exemplo, quando nós tratarmos do sacrifício do rei, da última grande sessão, nós vamos ver que o crente deve negar-se a si mesmo, ele deve carregar a sua cruz, né? Vamos ver a respeito do sofrimento de Jesus, e nós vimos a perseguição que o Senhor Jesus Cristo passou, não apenas pelos judeus, pelos fariseus, etc., mas nós vimos que a própria família do Senhor Jesus Cristo não cria nele. Nós vamos ver isso mais uma vez hoje, das dificuldades que ele teve na sua própria terra. Então, muito bem. Então, aqui nós vamos fechar essa questão do desafio de ser um discípulo de Jesus. E eu queria ler esse texto com os irmãos. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. Os irmãos acompanhem nas versões que os irmãos tiverem. Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu dali
e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele vai para a sua cidade. Primeiramente, vamos identificar essa cidade, né? Quando ele fala vai para a sua cidade, nós não estamos falando mais de Cafarnaum, que era onde ele tinha residência, mas provavelmente ele foi para Cafarnaum depois de passar por dificuldades, pessoas quererem prendê-lo na sua própria cidade. Ele fixou residência em Cafarnaum. Só que com todo aquele tumulto que aconteceu, os irmãos caminharam conosco e viram que a própria família de Jesus saiu da sua cidade, que é essa cidade que Jesus Cristo foi hoje. Certamente essa cidade é Nazaré, porque é a cidade onde o Senhor Jesus Cristo viveu, quer dizer, passou a sua infância até aproximadamente os 30 anos, tá? Então a família de Jesus foi ter com Jesus lá em Cafarnaum, porque as pessoas, as multidões estavam ao redor de Jesus, e na casa onde ele morava, a família de Jesus quis falar com ele e anunciaram a ele que a sua mãe e seus irmãos querem falar contigo. E o Senhor Jesus Cristo responde: quem são a minha mãe e meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem a palavra de Deus, que cumprem a vontade do Senhor. Ele identifica ali. E ele, obviamente, ali, ele não vai com sua mãe, ele não vai com seus irmãos, os irmãos que são identificados aqui, né? Tiago, José, Judas e Simão. Ele tinha irmãs também. Nós já tratamos sobre esse assunto, que alguns vão negar que o Senhor Jesus Cristo tivesse irmãos e irmãs, que na verdade essas pessoas que estão relatadas aqui seriam primos de Jesus. Nós vimos que isso é um tipo de afirmação absurda, né? Isso foi uma tentativa da Idade Média de tentar separar Jesus Cristo, né, da humanidade pecaminosa, né? Porque a igreja romanista ela havia entendido que o pecado original estava ligado ao relacionamento sexual, e entender que Maria, né, idolatrada pelos católicos, tivesse tido algum relacionamento sexual com José, né, e ter filhos, isso era demais para a doutrina católica romana que cresceu na Idade Média. Então eles começaram a criar, mas obviamente isso foge a todo o contexto judaico, né? Pelo contrário, para o judeu ter filhos era uma grande bênção, era demonstração da bênção de Deus. E de fato Maria foi obviamente agraciada por ser mãe de Jesus Cristo, né? Bem-aventurada, bendita entre as mulheres. Obviamente isso é inegável, né? Isso é ponto pacífico. Protestantes e católicos, né, concordam com isso, mas para por aí, né? A fé bíblica não permite que nós creiamos que Maria seja algo além de uma mulher, que tem algum toque de divindade nela, como alguns querem, que tem algum toque de mediadora nela, porque a palavra de Deus não permite, em momento algum, em parte alguma, esse tipo de interpretação. Muito bem,
Jesus, nós vemos que Maria foi grandemente abençoada, não apenas por ser mãe de Jesus, mas Deus a abençoou com muitos filhos e filhas. Isso era sinal da graça, do amor e da bênção de Deus. Isso está relatado nos Salmos, está relatado de uma ponta a outra nas Escrituras. Isso era sinal da bênção de Deus. Muito bem. O Senhor Jesus Cristo, ele cruzou o oceano. Nós vimos que ele cruzou o mar da Galileia. Ele havia expulsado o demônio do endemoniado Gerazeno, né? Ele volta. Quando ele volta, nós vamos ver aqui, né, que ele se encontra com Jairo, né? Jairo clama por sua filha. Aquela mulher no meio da multidão toca nas suas vestes, e ela é curada, né? Ele vai à casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo, né? E depois o texto termina ele saindo dali e indo para sua cidade. Então ele vai para Nazaré. Nazaré ficava, alguns vão dizer, aproximadamente uns 30 quilômetros de Cafarnaum, né? E era uma cidade pequena, era uma cidade, a sua distância de Jerusalém, e por ela ser uma cidade pequena, tornava ela uma cidade desprezada, né? Por isso as pessoas tinham muita dificuldade de crer que daquela região pudesse surgir alguém que fosse de fato alguém usado por Deus, um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus. Só poderia surgir de repente de Jerusalém, né? A cidade do templo do Deus Todo-Poderoso. Pessoas que vinham muito da periferia, normalmente eram pessoas que as pessoas já olhavam, né, torto para aquele tipo de pessoa, porque quanto mais distante a cidade do grande centro de adoração, que era o templo, né, mais afastada da bênção, né? Tinha esse grau meritório. A pessoa que morava mais próxima do templo era uma pessoa mais abençoada do que aquelas que moravam mais distantes. Então, isso fazia parte da cultura judaica da época. E a cidade de Nazaré era uma cidade que não era tida como uma grande cidade, porque ela não tinha importância religiosa e ela não tinha importância econômica, né? Outro ponto que a gente precisa saber é a respeito do termo carpinteiro. Numa expressão, no texto vão chamar Jesus de carpinteiro, como é este aqui, né? Não é este carpinteiro, filho de Maria, né? Aqui identificam Jesus como carpinteiro. No texto de Mateus identificam Jesus como filho do carpinteiro. Essa palavra que foi traduzida por carpinteiro não significa necessariamente um carpinteiro, mas alguém que trabalha com as mãos. E pode ser muito bem uma palavra utilizada para pedreiro, né? Então, uma pessoa que trabalhava com as mãos, talvez uma pessoa que fizesse ferramentas para a agricultura, era algo muito comum, né? Ou então alguém que construísse casas, alguma coisa assim, né? Então, é uma expressão mais para um artesão, né? Algo mais genérico, né? Do que propriamente um carpinteiro. Podia ser carpinteiro? Podia, mas talvez não fosse, porque a palavra é muito geral. O texto também fala que aquelas pessoas ficaram admiradas. Então, é muito interessante que o texto vai relatar isso muitas vezes. O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 12, o capítulo 5, versículo 20, o versículo 42, o capítulo 6, versículo 2, que nós já vimos, o versículo 51, o capítulo 7, versículo 36, o capítulo 10, versículo 26, as pessoas ficavam admiradas com o Senhor Jesus, com as palavras de Jesus. Porque ele falava como quem tem autoridade, ele não ficava, como já disse, ele não ficava citando escritores, rabinos, etc., né? Ele falava como quem recebia direto de Deus. Ele falava com autoridade, ele falava com segurança. E as palavras que ele falava eram testificadas pelos milagres que ele fazia. E as pessoas ficavam espantadas. De onde vem essa sabedoria? Pois ele não era carpinteiro? Esse camarada nunca frequentou uma escola judaica, nunca frequentou uma escola da sinagoga para aprender tudo o que ele sabe. E esses milagres? Eles ficavam admirados com isso. Algumas pessoas olhavam para aquilo e ficavam espantadas. Como é que pode alguém com tanta sabedoria vir de uma cidade tão pequena?
pelo aprendizado formal, por exemplo, que Paulo passou aos pés de Gamaliel, que alguns escritores judaicos da época vão chamar de Gamaliel I, né, chamam Gamaliel até de um príncipe entre os judeus, de tal a sabedoria e a autoridade que Gamaliel tinha, né, e Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então Paulo passou por um ensino, um aprendizado formal. Jesus Cristo não passou por isso. Então de onde vinha essa sabedoria? Se espantava, deixava as pessoas maravilhadas. É importante entender que admirados e maravilhados, eles podem ser utilizados em várias situações. Você pode estar maravilhado, admirado do nascimento de uma criança, né? E você pode ficar admirado, por exemplo, de um acidente. Tal a gravidade do acidente, né? Isso vai demonstrar o seu espanto, né? Algumas palavras, algumas seções traduzem por maravilhados por causa do contexto final. Mas como o contexto final é de incredulidade, eles não colocam normalmente maravilhados, mas colocam admirados, né? Mas o fato é que, de fato, aquilo impressionava aquelas pessoas. Mas qual foi o resultado final dessa admiração toda? Eu gostaria que os irmãos... Houve dúvida de que Jesus Cristo era sábio? Não. De onde vem esse conhecimento? Né? De que sabedoria é esta? Jesus Cristo era sábio. Eles não estão questionando a sabedoria de Jesus. Eles também não estão questionando os milagres. Os milagres de Jesus eram incontestáveis. Não era negócio de subir o caroço, que a gente vê pela televisão aí. Estava com caroço, sumiu. Não era isso. Né? A gente vê mortos, pessoa que estava morta há 4 dias, ressuscitar. Nós vemos pessoas que estavam paralíticas há 38 anos, levantar. Pessoas que estavam cegas, e todo mundo testemunhou que aquela pessoa era cega, a cidade sabia que aquela pessoa era cega, e Jesus Cristo curou o cego de nascença, uma pessoa totalmente desprezada por estar, segundo a cultura judaica, sendo amaldiçoada pelo próprio Deus. Jesus Cristo vai lá e cura. Então os milagres de Jesus eram incontestáveis, ninguém negava os milagres de Jesus. Eles estavam admirados com a sua sabedoria, que era notória, estavam admirados com os seus milagres, que eram patentes. Todavia, o resultado final foi incredulidade. É isso que causa admiração em Jesus. O texto, lá no último versículo, né, o versículo 6, diz assim: e ficou admirado com a incredulidade deles. Outra informação importante aqui, para que nós possamos compreender direito, é essa expressão, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. O que isso significa? Algumas pessoas vão dizer o seguinte: significa que os milagres de Jesus estavam, eles operavam diretamente proporcional à fé das pessoas que estavam ali. Então, como aquelas pessoas eram incrédulas, o Senhor Jesus Cristo ficou impedido de operar mais milagres, por causa da incredulidade das pessoas. Quer dizer, é como se as pessoas... Ele até queria, mas não pôde. Isso é obviamente um erro. Esse tipo de interpretação é um erro. Aonde estava a fé, por exemplo, lá, quando ele ressuscitou Lázaro? Quem? Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde estava a fé de Marta e Maria? Eles estavam desesperados. A cultura judaica dizia que não tinha mais jeito para ele, ninguém tinha fé que aquele homem ia levantar, ninguém esperava, porque já estava morto há 4 dias. Na cultura judaica dizia o seguinte, que há a possibilidade da ressurreição até 3 dias, porque a alma fica perambulando o túmulo, mas depois do quarto dia, ela... Então, a cultura judaica, ela não permitia que aquele povo ali tivesse algum
ressurreição ia acontecer. E por parte de Lázaro, então, aí que não tinha mesmo, não estava morto. E Jesus Cristo opera aquele milagre maravilhoso. Queridos irmãos, onde estava a fé naquele paralítico de 38 anos, né, de paralisia? Ele estava esperando que alguém o colocasse, ele achava que Jesus Cristo ia colocá-lo no lago. Não havia fé em Jesus. Ele quer ser curado? Quem não quer? Mas ele esperava que Jesus Cristo o jogasse no lago, ou no poço de Betesda. Muito bem. Queridos irmãos, o poder de Jesus não está subordinado à nossa fé. Então, como é que nós compreendemos esse texto? A questão é a seguinte: qual era o propósito dos milagres de Jesus? Nós aprendemos aqui, o propósito dos milagres de Jesus era testificar de que ele de fato era o Messias esperado. Então o propósito dos milagres de Jesus era fazer com que aquelas pessoas, é óbvio que ele curava, que ele restaurava por amor, ele restaurava porque ele viu aquela viúva de Naim, teve misericórdia no seu coração e curou o filho dela que ela estava enterrando. Ele curava por compaixão, por misericórdia, mas o propósito primordial dos seus milagres era testificar que ele era o Messias, para que as pessoas ouvissem os seus ensinos. Mas acontece que ali as pessoas sabiam que ele tinha sabedoria, sabiam que as palavras dele eram maravilhosas, né? Sabiam que o milagre dele era autêntico e não creram. Acabou, não fazia mais sentido ele permanecer ali. Ele não pôde fazer mais milagres ali porque ele tinha mais o que fazer. As pessoas ali não criam. E por amor e misericórdia ele impôs as mãos sobre alguns, diz o texto, e curou alguns. Mas foi embora. Queridos irmãos, é impressionante como é que o Senhor Jesus Cristo fica admirado com a incredulidade deles. Eram pessoas que estavam com Jesus desde pequenininho. A Bíblia diz que Maria, quando viu o Senhor Jesus Cristo discutindo lá com os sábios no templo, quando o Senhor Jesus Cristo tinha 12 anos de idade, ela guardava aquilo no seu coração, diz o texto bíblico. Mas parece que ela esqueceu isso até aquele momento. Pessoas que caminhavam com Jesus, que viram o Senhor Jesus, agora negligenciavam Jesus pelo fato de terem conhecido ele quando ele era pequeno. Jesus Cristo volta para a sua cidade, para Nazaré, e fica admirado com a incredulidade deles. A palavra de Deus se confirma. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Que tipo de fé, ou melhor, que tipo de incredulidade ou falta de fé que causa esse espanto? Porque, em primeiro lugar, a fé vem pelo ouvir, diz a palavra de Deus, e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, para se ter fé verdadeira, é necessário, sem dúvida nenhuma, irmãos, para se ter fé verdadeira, é necessário crer em algumas coisas. Existem algumas doutrinas fundamentais, sem as quais é impossível dizer que você tem fé verdadeira. Você pode não ter conhecimento de toda a teologia e todas as doutrinas da Bíblia, mas você tem que saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo para nos substituir, morrer em nosso lugar.
essa essência que Ele ressuscitou para a nossa justificação, que agora nós somos adotados em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, que Ele é a segunda pessoa da Trindade, que nós cremos que Deus é um só, mas que subsistem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não precisa explicar minuciosamente isso, mas você precisa crer nessas coisas. São doutrinas fundamentais. Mas acontece que crer nessas verdades não é sinônimo de fé. Para ter fé verdadeira, compreendam, é necessário crer nessas verdades. Mas crer nessas verdades não é necessariamente fé verdadeira. Saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, os demônios que estavam lá, aquela legião de demônios que estavam endemoniados de Gerasa, lá naquele jovem, sabiam: bem sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Eles sabiam, eles tinham a doutrina na cabeça. Então, ter o conhecimento da doutrina, ela é fundamental, mas não pode, para isso, precisa fluir e transformar a sua vida. Ter fé verdadeira também não é crer que Ele é capaz de fazer milagres, isso nós já falamos aqui. A fé verdadeira vai além, ela é capaz de crer que Ele pode nos dar a salvação, de nos reconciliar com o Pai Celeste. A fé verdadeira faz com que nos entreguemos a Ele como Salvador. A fé verdadeira, enquanto você está orando a Deus para Ele curar o seu filho, para Ele te dar um emprego, não significa que você tem fé verdadeira. Significa que você crê em Deus. Significa que você crê que Ele é poderoso para fazer milagres. Mas não significa que você crê nele como Salvador. Mark Driscoll vai dizer o seguinte: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. É por isso que nós temos toda uma sessão falando de religiosidade, porque você pode ter o seu cristianismo, o seu evangelicalismo, como mera reprodução religiosa, em que você cumpre algumas regras, mas você não tem Jesus no coração. A admiração com as palavras e o poder de Jesus, sem fé, transformou aquilo que era admiração em incredulidade, manifesta e aberta, em escândalo. O texto diz que eles se escandalizavam. Veja, ele tem poder, ele tem sabedoria, e eles se escandalizaram com isso. Como? O primeiro grande problema, eu gostaria de ressaltar apenas dois. O grande perigo de você racionalizar a questão da ação de Deus nas nossas vidas e no mundo. O grande perigo de racionalizar. Irmãos, ser racional é uma virtude. Deus nos criou pessoas que pensam. Deus nos criou assim, para pensarmos e chegarmos a conclusões inteligentes a respeito das coisas. Deus não nos criou para sermos cristãos fanáticos. Não. Deus nos criou para pensar. Por isso que Ele nos convida: vinde e arrazoemos. Ele não quer fé cega, porque a verdadeira fé não é cega. A fé verdadeira é confiante.
Agora, existe uma diferença entre ser racional e ser racionalista. Ser racionalista, ao contrário de uma virtude, é uma tolice. Porque da mesma forma que os alienados religiosos fecham seus olhos para aquilo que não querem ver, os racionalistas não querem ver um Deus atrás da criação, não querem ver um Deus atrás da vida, e não querem ver Jesus de Nazaré como um Salvador. Não querem ver o que está diante deles. Os racionais podiam pensar assim: ele parece pequeno, ele parece como nós, ele parece ser humano, mas ele tem uma sabedoria maravilhosa, ele tem um poder majestoso, então tem que ter algo além de um humano comum como nós, além de uma pessoa que poderia ser um pecador como nós. Não, tem algo além, porque ninguém que morou em Nazaré junto com ele, uma daquelas crianças que jogavam com ele, ninguém manifestou aquela sabedoria, ninguém manifestou esse poder todo. Então tem algo além. Tem uma história por trás de Maria e por trás do falecido José, provavelmente ele já estava morto ali. Tem alguma história que corre por trás. É bem provável que essa história seja verdadeira, é bem provável que essa mulher tenha concebido pelo poder do Espírito Santo, porque não é normal um homem assim. Uma pessoa racional vai pensar desse jeito. Mas o racionalista, ele diz assim: ele parece grande, porque seu poder e sua sabedoria são grandes, mas ele é pequeno. Nós o conhecemos desde criança, ele é igual a nós. Não é igual a nós. Porque se fosse igual a nós, ele não teria aquela sabedoria toda, aquela autoridade toda, aquele poder todo. Quem aqui andou no meio da rua e veio um trovão do céu dizendo: você é meu filho amado? O racionalista vê todas as coisas, testifica de que essas coisas são verdadeiras, mas ele não chega à conclusão que deveria chegar, porque a sua incredulidade não permite, e ele é cego. Ser racionalista é uma tolice. Ele é tão fanático como os fanáticos religiosos. Eu queria fechar um outro ponto que quem me despertou para isso foi no comentário do Reverendo Hernandes, como ele fala algo que é muito notório aqui: a questão do se acostumar com o sagrado. Se acostumar com o sagrado. Aquele bebê. As pessoas poderiam até questionar algumas coisas, mas ninguém pode questionar, por exemplo, o testemunho dos pastores. Não, nós estávamos lá e os anjos vieram. E não veio um anjo só não, veio um monte de anjos. Os anjos cantaram. Nós estávamos na nossa, estava escuro, passou uma estrela diferente. Os anjos vieram e anunciaram. O anjo que anunciou a Maria também anunciou a Isabel. Muitas pessoas estavam vivas ali, naquele momento, e sabiam e testificaram daquela história. Existia alguma coisa ali naquela criança que estava com eles. Naquela criança que andou como todos, mas sem pecado. Existe alguma coisa nessa criança que não erra. Nessa criança que é submissa aos pais, diz o texto, e era-lhe submisso. Existe alguma coisa naquele jovem, naquele pré-adolescente, ele está querendo entrar na UPA. Ele está querendo entrar na UPA. Mas ele já sabe mais do que o pastor. Tem alguma coisa aí.
existe no cristianismo a menor possibilidade de você olhar para Jesus e se acostumar com Ele. Diante do Cristo, nós nos ajoelhamos. Mas eles não. Diante de alguém notoriamente sábio, notoriamente santo, notoriamente poderoso, ele disse: não é filho de Maria? Eu não conheço os irmãos dele. Eu vejo Tiago fazer bagunça, vejo Judas fazer bagunça, vejo Simão fazer bagunça, então ele é bagunceiro também. Foi a conclusão deles. Eles são seres humanos normais, então Jesus é um ser humano normal. Eles são pecadores, então Jesus deve ser pecador também. Foi essa a conclusão deles. Eles se acostumaram e eles negligenciaram algo maravilhoso que andou com eles 30 anos no meio deles. Queridos irmãos, às vezes estamos dentro da igreja, ano após ano, nos reunindo para adorar o Senhor, falando da palavra de Deus, dos mistérios do Evangelho revelados em Cristo Jesus, e nós tomamos como coisa corriqueira, como coisa comum, como coisa pequena. Aí o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer, lá em Lucas capítulo 10, versículo 3, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Se Deus despejasse hoje no quintal de um etíope a quantidade de água que você jogou fora hoje, desde onde eles colocariam a cabeça em terra e adorariam o Senhor. Se Deus hoje enchesse a geladeira, se é que o sertanejo tem geladeira, né? Se enchesse a geladeira dele, da forma como a tua está cheia hoje, desde há muito tempo, eles teriam entendido o poder de Deus. Mas nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus todos os dias. Nós nos acostumamos com o sagrado, nós acostumamos com os cuidados, e por isso deixamos de ter espírito de adoração, por isso deixamos de ter espírito de gratidão, por isso deixamos de ter espírito de arrependimento. E porque eles se acostumaram com o sagrado, porque eles racionalizaram em cima disso, eles deixaram de testemunhar a presença de Deus, eles deixaram de testemunhar o poder de Jesus, eles deixaram de testemunhar a salvação de Jesus. Até quando, diante de tudo isso, você ainda não vai crer? Jesus Cristo, a Bíblia declara que Jesus Cristo se admirou 2 vezes. A primeira vez foi essa. Se admirou com a incredulidade. Mas a segunda vez, ele se admirou com a fé. Texto de Mateus capítulo 8, versículos de 8 a 9. Diz assim: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz.
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ele ficou admirado com a fé de um centurião romano. O centurião romano olhou para o judeu. O romano olha para o judeu como um escravo. E vê no judeu um escravo. Mas aquele centurião romano viu um judeu que, diz a Bíblia, era uma figura simples, porque a expressão de Jesus, lá em Isaías, diz: não havia beleza nenhuma que agradasse. O que espantava em Jesus Cristo era a sua santidade, o seu poder, as suas palavras, mas não a sua aparência em si. Então aquele centurião romano olha para Jesus e vê nele alguém poderoso, alguém que é capaz de dar uma ordem miraculosa, e à distância essa coisa vai acontecer da mesma forma como ele, o centurião romano, ordena ao seu soldado: vai, ele vai. Isso é algo espantoso. Se os irmãos notaram o contexto em que o centurião fala isso, é algo espantoso, espantosa a fé desse homem, a autoridade de Jesus. Se tão somente falares daqui, lá acontece. Ele não estava acostumado, ele não se acostumou com o sagrado. Quando ele viu o sagrado na frente dele, ele reconheceu a autoridade, reconheceu o poder e tinha a fé verdadeira, porque Jesus Cristo reconheceu a fé dele. Queridos irmãos, eu queria convidar você hoje a reconhecer isso. Pare de racionalizar. Coloque os seus problemas diante de Deus. Talvez você não tenha colocado a sua vida diante de Deus, os seus problemas diante de Deus, porque talvez você esteja racionalizando as coisas, achando que elas são difíceis demais. E talvez esse Jesus com que você ouve tantas vezes não tem esse poder assim. Não, ele pode sim transformar a sua vida, ele pode sim transformar o seu coração, ele pode sim mudar o rumo da sua família, ele pode sim reconciliar você com seu marido, com seus filhos, ele pode sim mudar o rumo do seu caminho hoje, porque ele é Deus. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Não racionalize. Seja racional, mas não seja racionalista. O racional pensa: se ele é poderoso, ele pode fazer. Se ele é poderoso e diz que é Salvador, então eu vou entregar minha vida a ele. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes nós não vivemos como discípulos verdadeiros. Se muitas vezes, Senhor, servos de um Deus tão poderoso, tão majestoso, salvos por teu Santo Filho, em quem habita toda a tua plenitude, ó Pai, toda a plenitude divina. Ó Deus Celestial, muitas vezes, Senhor, nós não cremos como deveríamos crer. Nós não nos entregamos como deveríamos nos entregar. Nós racionalizamos e nos acostumamos com a tua santidade, como se fosse comum, como se não fosse grandiosa. Ó Deus,
Sabemos, Senhor, que não podemos esquecer na tua operação. Transforma a vida de cada um que aqui está. Transforma a vida de cada um pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito Santo. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada um que tu trouxeste aqui, Senhor. Nós clamamos a tua bênção sobre a vida deles. Nós clamamos, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre cada família, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos fé, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, pelas nossas almas, pelas almas dos nossos filhos, pelas almas dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Ó Deus, que nós saibamos, Senhor, que Tu és o Deus e que Jesus Cristo é Salvador, Todo-Poderoso. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em